É bem difícil falar depois de uma explicação tão clara a respeito da teologia. Mas tem uma definição que eu sempre usei isso no tempo que eu dava aula, é que a melhor forma de conhecer uma grande obra de arte é quando a gente escuta a explicação do autor desta obra. Quando a gente quer saber muito sobre uma obra de arte, a gente procura críticos e procura uma série de pessoas, mas quando o artista, aquele que produziu a obra, ele fala, ele explica, ele traduz de uma maneira muito clara o que realmente ele sentiu. A gente pode olhar para um quadro muito bonito, ou um quadro de arte moderna, para quem gosta, porque eu não é que eu aprecio tanto a arte moderna, mas a gente vai ver um borrão de tinta lá e a gente vai falar: "Mas por que que essa tinta está aqui?" E o crítico vai dar uma série de explicações sobre aquilo ali. O dono da obra, ele chega e diz: "Eu usei essa tinta porque as outras acabaram." E de maneira muito simples, ele explica aquilo que nós tentávamos descrever. Não é por acaso que o mistério do homem, ele se esclarece em Cristo. O Concílio Vaticano falava isso, e o Papa Leão XIV nos lembrou isso no primeiro discurso que ele fez. Isso me chamou muito a atenção. Ali nós temos um cristocentrismo muito claro, quando o Papa Leão diz que recorda, aliás, a Gaudium et Spes, no número 22, quando ela fala que o Cristo não só revela a Deus, mas ele revela ao homem o próprio homem. E ali nós temos uma clareza desse mistério e por que Cristo é essencial. Quando o Frei explicava a sua obra, quando ele falava da sua obra, eu pensava exatamente isso. A gente pode ler um livro, a gente pode ler essas ideias, mas quando a gente escuta o autor destas ideias, o autor deste livro, colocar de maneira tão clara os motivos, as motivações que levaram a escrever esses textos, a reunir esses textos, a gente vê com muita clareza que aqui tem um sentido de fé profunda. Não é uma obra literária, porque livro de teologia a gente pode comprar em todos os lugares, pode comprar pela internet, pode comprar eh, de vários lugares e não precisa se deslocar até aqui para isso. Mas ao escutar o autor dessa obra falar, nós vemos a importância da experiência de fé. E o Frei, ao produzir esta obra, logo na introdução tem uma frase que eu achei muito, muito própria, muito, muito propícia, aliás. No princípio era a oração, e a oração se fez reflexão, né. Ouvindo o Frei colocar isso aqui, nós entendemos por que que esta obra é tão boa, porque antes ela foi oração, e só depois ela se tornou texto, ela se tornou algo escrito. Aqui a gente vê a alma da teologia, não é a composição de um texto, mas é a reflexão. Certamente, se a gente fosse escutar do Frei, a gente também ia escutar dele, aqui algumas vezes, certamente ele teve vontade de colocar a cabeça dentro do sacrário, né. Fez, então ele está dizendo isso, imitou Tomás, né. Então nós temos aqui a grandiosidade desta obra. Antes ela foi rezada, só depois ela foi escrita. E agradeço ao Frei essa partilha que fez conosco. Não foi uma palestra, foi uma partilha de vida. Muito obrigado pela sua partilha de vida e espere outro convite. Obrigado.